noite nos lembra que ainda temos muito pela frente. Jerusalém, o palco final. Imponente e organizada, a mais importante cidade do Oriente Médio daquela época era a filial do império que dominava o mundo. Este professor da Universidade Hebraica de Jerusalém conta que o Império Romano vivia seu auge na época de Jesus. Um reinado que inclui a Europa, a Judéia, a Síria e o Egito. Jerusalém era parte deste sistema imperial. Israel tem a mesma área do estado de Sergipe. Jerusalém, sua maior e mais importante cidade, é menor do que a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Menor também do que São Luís, capital do Maranhão. Jerusalém fica entre 3 continentes: Europa, Ásia e África. Hoje, dentro da muralha, cada bairro abriga uma cultura, uma crença. Ruas em que vivem judeus, outras com apenas muçulmanos. E ainda tem aquelas só de cristãos. Todos querem guardar o centro de sua fé. Numa extensão de 600 metros, estão os locais sagrados nas 3 religiões que acreditam em um só Deus. Entre os seguidores de Jesus, cada um fazia a sua anotação, cada um passava a informação no que nós chamamos a informação oral, de pai para filho, e foram se formando o que nós chamamos os proto-evangelhos, quer dizer, os evangelhos que antecederam aos 4 evangelhos conhecidos por nós nos dias de hoje. Esse é o túnel que liga o Muro das Lamentações à Via Dolorosa. Outras passagens subterrâneas nos fazem perder a noção do sentido. Estamos debaixo da cidade velha de Jerusalém, onde Jesus foi julgado. Jesus sofreu e foi flagelado até a morte. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que um ser humano comum aguentaria tanta dor? No próximo programa, a humilhação de Jesus na Via Dolorosa e o sacrifício do Calvário. Veja agora o depoimento de uma pessoa que teve a sua vida transformada pela fé. O meu casamento era totalmente destruído, porque havia traições, no caso as traições vinham da minha parte, porque muitas vezes eu até tentava ser fiel, mas como aí fora a gente vê muita gente falando que, pô, é normal o homem ter 2, 3, várias mulheres, então aquilo não tinha força para deixar de ser infiel a ela. Eu até amava, mas eu não tinha essa força, eu me sentia mal. Quando eu chegava das traições, das noites que eu olhava para ela e falava, poxa, mas não vou mais fazer isso. Aí, mas não tinha como, aí passava 1 mês, 2, eu fazia tudo de novo. E as más companhias no trabalho, então a gente até tentava, mas não tinha força, não conseguia. Acabava afetando o trabalho com os colegas, tinha muitas discussões, eu era muito nervoso, eu bebia, até tentei várias vezes parar de beber, mas eu não conseguia, porque a má companhia, como eu falei, a má companhia, se saía com um, saía com outro e, vamos lá, vamos fazer isso, aquilo atrapalhava. Eu via que ela era triste, que ela era uma pessoa que não era feliz. E aquilo acabava me afetando. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, eu tentava ser fiel e não conseguia. E eu sabia que aquilo ia chegar a um ponto que não ia ter como mais, né? Como de fato chegou, o ponto que a gente separou. Aí a separação, aí que caiu a ficha, que eu entendi
que poxa, aquele caminho que eu estava trilhando para a minha vida não trazia felicidade. Estava destruindo a minha vida. E não só a minha, mas destruindo o meu casamento e a vida do meu filho. Aí eu assistindo uma programação da Igreja Universal do Reino de Deus, eu cheguei até a igreja e comecei a fazer as correntes de domingo, a corrente da família. E indo aos domingos eu aprendi que tinha uma saída, tinha uma solução. Eu aprendi a ser o que? Pai. Eu fui aprendendo a ser marido, o que eu não sabia. Muitas coisas que eu precisava realmente aprender, eu aprendi fazendo a corrente da família. Aquele homem agressivo, nervoso, aquela pessoa que, não tinha o controle, domínio de si mesmo. Aquela pessoa não existia mais, ela foi mudando. Aí até que um dia ela olhou e, viu uma transformação em mim. Aí ela chegou até a igreja também. Aí tudo foi se resolvendo, os problemas, acabou as brigas, acabou as traições da minha parte que existia. Eu acabei sendo aquele homem que eu sempre queria. Conseguia, porque não tinha força. Eu não tinha força para ser o que eu queria ser. Então aquilo foi mudando, foi transformando. E hoje eu posso falar para você que a minha família, hoje é uma família feliz. E hoje eu não tenho mais aquele negócio de passar em bar para beber, para isso. Não, hoje o meu prazer é o quê? Sair do trabalho, chegar em casa e encontrar minha família unida. E eu tenho prazer em estar em casa, em estar, com a família, com os filhos. Hoje há amor na minha casa, hoje há harmonia na família, no casamento, tudo foi restaurado. E só aconteceu isso a partir do momento que eu tomei uma atitude de buscar Deus. Porque eu sabia que não tinha mais outra solução. Ou Deus mudava ou a minha vida já não tinha mais jeito. Então eu cheguei até a Igreja Universal, tomei essa atitude de buscar Deus e Deus mudou a minha vida. Neste domingo, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e participe da concentração de fé. O endereço da sede nacional em São Paulo é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. As reuniões especiais acontecem pela manhã, às 7 e às 9h30. E também pela tarde, às 15 e às 18 horas. Para encontrar o endereço da Igreja Universal que fica mais perto de você, entre no site www.arcauniversal.com ou acesse também o site do Bispo Edir Macedo, que todos os dias traz depoimentos, fotos e uma mensagem de fé. www.bispomacedo.com.br. O Bíblia em Foco de hoje termina por aqui. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.